Olá, eu sou a Cíntia Kalsinski, eu sou enfermeira obstetra, sou consultora internacional de lactação e estou aqui hoje para mais um podcast, o V-Baby Talks. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que eu adoro, tenho maior curiosidade, gosto muito de saber cada vez mais, que é acupuntura e acupuntura voltada para gestação, parto, pós-parto e também para quem está tentando engravidar. Vamos falar também de acupuntura na fertilidade. Então vai ser muito legal. E ó, minha entrevistada de hoje é a doutora Tatiana. Doutora Tatiana é médica clínica geral, formada em 2007 pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela é acupunturista pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Ela atuou por 7 anos como médica da família e comunidade e também como pré-natalista na cidade de São Paulo. Há 10 anos ela atende em consultório particular casais que buscam melhora da fertilidade, as gestantes e também as puérperas. A gente troca muitas pacientes, a gente já trocou muita figurinha, a gente tem muita coisa aqui para enriquecer, para conversar, né? Muitos exemplos, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, ela utiliza a acupuntura em associação com outras práticas da medicina tradicional chinesa e da medicina integrativa. No campo pessoal, a vivência do parto natural domiciliar em 2010 abriu novos olhares e conhecimentos para apoiar mulheres nessa jornada de maternidade, gestação, amamentação. E uau, que bom ter você aqui, Tati. Não, eu nem consigo. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu, Si. Muito Muito bom estar obrigada aqui com pelo você. convite. Você sabe que eu fui te apresentar e aí eu cometi um erro que as pessoas fazem comigo também, né? Que é o Kalsinski, que é difícil de falar, e eu parei no doutora Tatiana, porque o seu sobrenome é tão difícil quanto o meu. Você pode falar para a gente seu sobrenome direitinho? Então, eu sou a Tatiana Maluf Bochowski. Falar é fácil, escrever é mais difícil, né? Escrever é mais difícil, com certeza. Nossa, eu vou abrir aqui que a gente... Nossa, tenho tanta coisa para te perguntar sobre esse assunto, mas eu queria começar pedindo para você me falar um pouquinho da sua experiência pessoal, né? Que eu terminei te apresentando assim. Como é que você quis desenvolver mais ainda, né, no seu campo profissional, em decorrência de algo que você vivenciou como mulher, como mãe? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Então, em 2010, eu estava grávida e com 37 semanas, a minha bolsa rompeu antes do trabalho de parto. Estava planejado um parto domiciliar e eu utilizei da acupuntura como ferramenta para a indução do trabalho de parto, junto com outras coisas também que eu fiz na época. E a acupuntura me ajudou muito a entrar em trabalho de parto, e aí eu consegui o meu parto domiciliar. Que legal. E aí isso te fez pensar que, caramba, esse negócio funciona, hein? Quero O saber mais negócio sobre isso. funciona. Exatamente. Sim, sim. Aí eu vi que essa coisa funciona, que funcionava, e eu fui me apaixonando cada vez mais pela acupuntura e por outras técnicas também da medicina chinesa que eu aplico no consultório, e estou aqui agora. Ai, que legal, que legal. Que bom que você está aí. Porque eu me lembro na gestação, é engraçado, porque eu sempre acreditei na acupuntura. Até antes de te conhecer, eu já fazia acupuntura com outro médico. E quando eu te conheci, foi amor à primeira vista, nunca mais te larguei. Mas eu lembro, assim, de quando eu estava grávida, muito enjoada. E eu falava para as pessoas: eu vou fazer acupuntura. Acupuntura? Para isso? Funciona? E quando eu falo, dor nas costas, então eu vou na acupuntura. Nossa, acupuntura funciona. Conta para gente um pouquinho como a acupuntura funciona, né? Qual que é a fisiologia disso? Como é que se explica? Explica para gente, por favor. Então, a gente pode dar duas explicações. As explicações sob a ótica da medicina ocidental e as explicações sob a ótica da filosofia da medicina tradicional chinesa. Pela medicina ocidental,
a acupuntura tem alguns mecanismos de ação já bem conhecidos. Um deles é o de ação local. Então, localmente, ao local da a aplicação da agulha, tem-se um aumento da irrigação sanguínea. Ela libera substâncias vasodilatadoras que vão aumentar a chegada de sangue naquele tecido, mas não apenas nos tecidos superficiais, mas nos profundos também. Tem a ação no sistema nervoso, promovendo a liberação dos opioides endógenos, que são as substâncias que combatem a dor no nosso corpo. Ela ajuda também na regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, portanto, ela tem uma ação calmante, uma ação reguladora do organismo. Ela age também no córtex, no hipocampo e no sistema límbico. Então, são alguns mecanismos de ação já bem conhecidos da acupuntura. Ela também regula a secreção hormonal no nosso corpo. E Uau! também outra aplicação bastante já estudada pela ciência é na liberação dos pontos gatilho miofasciais, que são aqueles nozinhos que se formam nos músculos. A acupuntura ajuda a liberar, a desfazer esses pontos de contratura. Nossa, isso é nítido. E na visão da medicina chinesa, então, como que a gente entende? Que a acupuntura, ela atua aumentando o fluxo e promovendo o fluxo, a circulação da energia vital no nosso corpo. Então, dessa energia metabólica, através dos canais de energia, também conhecidos como meridianos da acupuntura. Então, a função da agulha é ir lá para estimular essa circulação dentro do canal e entre os canais também. Uau, que legal. Também por promover um equilíbrio simpático-parasimpático, né? Dentro da medicina chinesa, a gente fala que ela promove um equilíbrio yin-yang, um equilíbrio dessas duas forças opostas e complementares no nosso corpo, que a correspondência na medicina ocidental é exatamente com os sistemas nervoso simpático e parasimpático. Uau, que legal, não sabia dessa associação. Que bacana. E Tati, como a gente, se a gente tiver aqui uma tentante, né, alguém tentando engravidar aí há bastante tempo, o que é a medicina complementar? É complementar o jeito certo de falar? Sim, é. Antigamente a gente falava da medicina alternativa, isso não é uma maneira correta de se referir, né? Como que ela pode ajudar a mulher aí tentando engravidar? Como é que a acupuntura funciona para a fertilidade? Então, um pouco devido a essa ação de aumentar a irrigação nos tecidos e nos órgãos, a acupuntura, ela melhora a irrigação uterina, então ela ajuda a mulher a formar melhor esse endométrio, ajuda também a regular o organismo, a tranquilizar, a acalmar, que também são efeitos bem positivos, né, para esse fim, né, para engravidar. E dentro das evidências científicas atuais, a gente já sabe que a acupuntura, quando ela é feita juntamente com os tratamentos da reprodução assistida, ela ajuda no sucesso desses tratamentos. Uau, que legal. Tem um protocolo, né, para isso? Como é que é feito, assim, Existe o antes, protocolo durante? de Paulos. Então, assim, num primeiro momento, ao receber essa mulher tentando engravidar, eu faço uma série de orientações em relação a estilo de vida, a alimentação, as práticas corporais. Aí eu inicio a acupuntura buscando, então, regularizar o organismo dessa mulher, tratar o que precisa ser tratado. É, e se ela já estiver em tratamento na reprodução assistida, existe um protocolo chamado Protocolo de Paulos, que é feito uma sessão de acupuntura
antes da implantação do embrião, imediatamente antes, e outra sessão logo após a implantação do embrião. E as evidências mostraram um aumento por volta de 20% de aumento de sucesso na gravidez. Uau, que máximo, muito legal. E na gestação? Na gestação eu posso começar contando que eu chegava no consultório verde, mega enjoada, assim, parecia que até o olho não abria direito, assim, uma sensação horrorosa. E aí eu saía do consultório e dizia: já estava esse sol, esse dia lindo sempre esteve aqui, parece que o mundo se abria para mim. Nossa, eu sempre que uma grávida fala para mim que está enjoada, que está se sentindo super mal, eu sempre indico a acupuntura, porque para mim foi sensacional. Conta um pouquinho aí vamos dividir por trimestres? O que que você acha? A gente fala um pouquinho de cada trimestre, dos desconfortos e como a acupuntura pode ajudar? Sim, uma boa. Ó, eu No penso aqui. Ai, Pode falar. desculpa te interromper. Eu penso aqui no primeiro trimestre, então, vai enjoo, náusea, vômito, prisão de ventre, né? A mulher fica com Sim, bastante dificuldade, sim. né? Dores de cabeça, Boa, boa. a própria Convalescência, sonolência, né, às vezes um mal-estar generalizado. A uma nhaca, acupuntura né? Eu lembro que é, falava isso, nhaca, uma sensação, uma sim, falta de energia, né? a acupuntura pode ajudar, sim. E para náuseas e vômitos, nós já temos muitas evidências científicas do bom resultado da acupuntura, inclusive na hiperêmese gravídica. Olha, muitas mulheres são internadas por conta disso, porque acabam Exato. desidratando, né? Sim. E assim, só pelo fato de a acupuntura, ela diminuir o uso de medicação, né, ela já é bem-vinda, assim, né, para esses fins. Sim. Sim, para dores em geral, né, como assim, a acupuntura é uma coisa muito do um para um, né. Você tem que ter aquela conversa antes, explicar, entender quem é essa mulher, né, conversar, baixar a guarda. Como que é, assim, durante a consulta? Conta, assim, um pouquinho pra gente. Exatamente. Muitas mulheres hoje em dia trabalham demais, estão cansadas, desgastadas, e aí quando elas engravidam num cenário como esse, é necessário, além da acupuntura, conversar bastante com essa mulher, acolher, entender como que está a rotina dela, orientar tudo que pode ser feito para deixar essa rotina mais saudável, para garantir uma gestação fisiológica, né? Então, assim, a acupuntura, ela é necessária em toda mulher? Não, não é que toda grávida precisa fazer acupuntura, né? A gestação não precisa ser tratada, mas sim, ela é um dos métodos muito eficazes para promover essa autorregulação e juntamente com essas orientações todas que a medicina tradicional chinesa também faz, né? Então essa mulher, ela começa a a ter um pouco mais de consciência corporal, a se conectar mais com ela mesma, né? Então o momento da sessão de acupuntura, essa conversa que tem antes e logo após a sessão, é um momento que ela para, às vezes é o único momento que ela para na semana, de fato, para se perceber, para sentir como está a respiração dela, como é que está essa conexão com o bebê, com a gestação. Então, a consulta ela pode ser muito rica nesse sentido também, né? As orientações quanto à dieta, uma curiosidade que muita gente já sabe, né, sobre a medicina chinesa, é que nós não orientamos o consumo de bebidas e alimentos gelados, por exemplo. Então, a grávida, assim como as outras pessoas também, né, homens e não grávidas, as grávidas elas devem priorizar por uma alimentação. Então, o consumo de bebidas geladas e alimentos frios, alimentos gelados, ele leva a uma estagnação dessa energia vital, né? A, o nosso sistema gastrointestinal, a nossa barriga deve ser, de acordo com os chineses, sempre aquecida,
para estimular esse fogo metabólico, para estimular a circulação do Qi, dessa energia vital pelo nosso corpo. Então, esse hábito muito comum aqui no Ocidente é algo que na China é totalmente desaconselhado. Então, eu converso sobre isso com os meus pacientes e muitas outras dicas e curiosidades e práticas que podem ajudá-las a se conectar melhor com o seu corpo e a melhorar essa energia vital, promover, cultivar essa energia vital no organismo. Sim, é muito interessante, né, ver como às vezes a gente vem num looping, né, de trabalho, de 1000 coisas, a cabeça, e a hora que a gente está grávida, é muito importante, né, se perceber, se sentir, saber fazer melhor suas escolhas, porque a gente vai passar por tantas escolhas ao longo da gestação, né, e se perceber, né, ter um autoconhecimento, isso faz uma diferença muito grande, né, Sim, muito grande. exato. Eu Eu costumo percebo. dizer, desculpa, assim, costumo dizer que a gestação, ela é potencialmente muito curativa. Ela é capaz de curar um monte de coisa na gente. Só pelo fato da gente querer se melhorar pelo outro, né? Isso já dá aquele gás para promover mudanças internas e de hábitos mesmo na vida, né? Quando a gente fala, assim, de ansiedade, de estresse, claro que a gente, algumas vezes, tem o ambiente interferindo, mas a acupuntura consegue atuar bem nisso também, né? Ah, sim, essa é uma aplicação muito clássica da acupuntura. Ela sabidamente tem um efeito calmante, regulador. Então, ela ajuda na insônia, ela ajuda muito nos transtornos de ansiedade, né, no estresse crônico. Isso a gente já conhece bastante, esse efeito da acupuntura. E E a tudo gente que, pensa. e tudo que deixa a grávida mais tranquila é bem-vindo na gestação, né? Tudo que faz a grávida ficar mais tranquila, mais relaxada, mais à vontade, é bem-vindo nesse período. Sim, e muitas vezes, acontece de grávidas que eu acompanho que faziam uso de ansiolítico, e aí mesmo a gente, claro que a gente tem classes de medicações que podem ser usadas durante a gestação, mas a mulher começa a buscar outros caminhos, né, então de não quero mais tomar esse remédio, e a acupuntura pode ser uma grande aliada nesse, junto com a terapia, junto com outras coisas, mas para a gente fugir um pouco da medicação, Sim, né. exatamente. E isso já é o começo de um empoderamento que vai sendo construído ao longo da gestação. Porque quando essa mulher percebe que um sintoma, uma doença, um mal-estar pode ser tratado através de um método natural, sem a necessidade de uma medicação, isso mostra para ela o quanto o corpo dela funciona e tem essa capacidade intrínseca de se autorregular, né? Então, isso já vai trazendo empoderamento para a mulher. Ela vai vendo, poxa, o meu corpo funciona bem sozinho, né? Eu não preciso de nada de fora para me ajudar. Sim, e aí você imagina que a gente está juntando aí essa questão da ansiedade, essa questão de acreditar no próprio corpo, de se conectar consigo mesma. Isso tem tudo a ver com fazer boas escolhas, né? De, de parar e de falar, poxa, meu corpo funciona muito bem. Eu engravidei, eu estou aqui, estou gestando uma criança, tá tudo bem comigo, tá tudo bem. Será que no final, de repente, eu vou desacreditar do meu corpo e achar que ele não dá conta de um parto natural, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma crescente, assim, é uma construção. E e acho que a acupuntura e é engraçado, assim, eu acho que a acupuntura sim, claro, com toda certeza, mas o profissional que está atendendo para acupuntura acreditar nesse processo, fazer e eu lembro muito disso, assim, das nossas conversas, que não é dizer o que você acredita, o que faz sentido para você, é ajudar a mulher a descobrir o que faz sentido para ela, se conectar com ela mesma e com a verdade dela, né? Porque quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala
de parto, amamentação e todas essas escolhas que a gente vai fazer, a gente sempre tem que partir do que não tem certo e errado, né? Tem o que faz sentido para você, o que te faz feliz, e estar plena, estar tranquila, faz com que a gente consiga de fato escolher e não ser levada aí, né, na confusão e fazendo escolhas aleatórias e sem vir de dentro, né, essa resposta. Exatamente. Exatamente. Legal. Muito bom. E pensando em segundo trimestre de gestação, que começa aí o quê? Dores, né? Dor pélvica, dor lombar, muitas vezes. Sim, sim. No segundo trimestre, a mulher pode vir a sentir um pouco mais de dor, né? Aí a acupuntura ajuda em praticamente todos os tipos de dor, devido a essas ações que eu expliquei no começo, né? De liberar opioides endógenos, de desfazer contraturas musculares. Então, as dores. Que mais no segundo trimestre? Segundo trimestre é uma fase muito boa, né? A barriga ainda não está tão pesada, os enjoos e os mal-estares já passaram. Então, muitas vezes, até nessa fase, a mulher que vem tratando comigo, a gente, né, conversa sobre até um espaçamento entre as sessões. Se ela está bem, ela não precisa vir, né? A não ser que ela sinta o benefício mesmo na ansiedade, no padrão do sono, no estresse, e aí então ela dá continuidade ao longo da gestação toda. Mas é comum a gente fazer também interrupções ao longo da gestação de acordo com o estado geral dessa mulher. Agora, no terceiro trimestre, as indicações são muitas, né? As aplicações da acupuntura são muitas no terceiro trimestre. Aí eu quero falar de algumas em específico. Aquela história de, ai, vou precisar ir para cesárea, meu bebê sentou, né? Não está de cabecinha para baixo. A acupuntura atua aí? Bom, eu já sei a resposta, porque eu já encaminhei um monte de pacientes nessa situação. Mas explica, conta pra gente como que a acupuntura, gente, imagina, o bebê lá tá mal posicionado, né? Tá sentadinho no útero, virar e se posicionar para um parto normal. Como é que a acupuntura ajuda nisso? Essa é uma aplicação clássica da acupuntura. Então, nós utilizamos de agulha e moxa. Moxa é aquele bastão, eu uso mais a moxa de artemisia, porque também tem o efeito da erva, além do efeito do calor. É um bastão que parece um charuto, que transmite calor, né, ao ponto de acupuntura. É um tratamento através da transmissão do calor, além do efeito da artemisia, da erva. Então, eu utilizo no consultório a agulha e moxa e ensino essa mulher a usar a moxa para levar para casa, para continuar o tratamento diariamente, para a gente, assim, aumentar as chances de sucesso da versão cefálica. Mas eu já vi algumas vezes o bebê virar no ato da sessão de acupuntura, de colocar os pontos, começar a estimular com a moxa, de repente a gente vê a barriga se movimentando e Isso é esse lindo bebê demais de vira. ver, É muito imagina. legal, é muito emocionante. Sim. A melhor janela para intervir nesses casos é entre 32 e 36 semanas. Já vi virar com 37, com 38, com 39, mas aí tudo vai depender da quantidade de líquido, né, do tamanho desse bebê. Então, quando a mulher chega nesse intervalo, entre 32 e 36, eu prefiro, porque aí a chance de sucesso é bem mais alta. Que legal. Então, assim, essa coisa de ficar, vamos esperar mais um pouco, vamos ver se vira. Não, deu 32 semanas, já busca acupuntura, né? Não fica Assim, esperando. muitas vezes o bebê vai virar sozinho mesmo e é só esperar, né? Mas na dúvida, né? A gente Eu sabe que tem uma acho. porcentagem daqueles bebês que chega no final, não virou. Então, vamos fazer o que for possível fazer para ajudar, para garantir a posição mais adequada do bebê, para aumentar as chances, obviamente, de um parto normal, né? Sim, até porque não tem contraindicação, certo?
Não, contraindicação não tem né? nenhuma. Não vai fazer mal em nenhum Não, é um momento. procedimento minimamente invasivo. Exato. Então é melhor fazer antes do que isso, né? Porque às vezes não tem espaço mais para o bebê virar. Às vezes você está com um bebê, sei lá, de 35, 36 semanas, mas é um Uhum. bebê grande, já não tem tanto líquido, né? E aí Quanto mais a pode. gente espera, mais difícil de virar, né? Mas Exato. antes de 32 também eu não faço nada, né? Porque os bebês nessa Sim, fase ainda se movimentam, ainda viram bastante. Agora, deu 32, o bebê continua pélvico ou transverso, aí eu atuo. que legal. A gente estava falando aqui de bebê grande, de líquido, e eu pensei aqui na diabetes gestacional, Sim, né? Tem atuação, por exemplo, hipertensão, diabetes sim, gestacional. sim. A gente tem esse efeito da É, acupuntura? é. Nessas duas patologias, a gente tem um efeito legal da acupuntura, justamente porque a acupuntura melhora as condições placentárias. Como ela aumenta a irrigação no útero, ela aumenta a irrigação na própria placenta, ela melhora as condições placentárias, e a gente sabe que nesses dois casos, né, são problemas que surgem pela placenta, né, um problema da placenta. Então, na diabetes, especificamente, a acupuntura, além disso, ela tem um efeito hipoglicemiante. Eu até tenho no meu consultório um pote de balinhas, porque é comum, né? Acontece da grávida sentir um mal-estar devido à hipoglicemia durante a sessão de acupuntura. E aí eu pego lá uma balinha, ofereço para ela e logo passa, logo melhora. Então, esse é um efeito também bem conhecido da acupuntura, o efeito hipoglicemiante, de baixar o açúcar no sangue, né? Posso fazer Que uma pergunta? mais? Pode fazer, claro. Pensando assim, ó, então imagina que sim, porque a gente tem dois tipos, né? Dois não, mas a gente tem a diabetes gestacional, a gente pode ter aquela mulher que acompanha com dieta, né? E aí a dieta associada à acupuntura, um benefício super legal. E tem algumas mulheres que já estão em uso de insulina. Uhum. Essas mulheres em uso de insulina, então fazendo acupuntura, pode ser que ela precise até ajustar, receber menos insulina, ou até não ser mais necessário o uso de insulina. Pode acontecer, né? Pode acontecer. É difícil a gente afirmar isso, né? Falar, essa mulher vai deixar de usar insulina por conta da acupuntura. Eu não me arriscaria a dizer isso, mas sim, a acupuntura pode ajudar a melhorar esse controle da glicemia, né? E precisar, sim, de uma dose menor de insulina. Mas pelo fato de melhorar as condições placentárias, esse benefício de garantir que essa placenta esteja boa até o final da gestação, né? A gente sabe que tanto na hipertensão quanto na diabetes pode haver uma indicação obstétrica de terminar essa gestação antes, né? Antes das 40 semanas, e aí, de acordo com a indicação obstétrica, eu recebo essas mulheres para indução de parto, mas eu já fui para outro assunto, né? Desculpa, estávamos falando de. Não. Eu Sim, quero muito chegar nesse assunto, porque o assunto de trabalho de parto, a gente vai ter o que falar. Então, Vamos. assim, ela, como melhora as condições placentárias, ela vai ajudar com que essa placenta chegue até o final da gestação em melhores condições. Que legal. Então, vamos falar um pouco de trabalho de parto? Vamos. Aí é muito. Nossa, eu já encaminhei algumas mulheres com aquela coisa do deadline, né? Ai, meu médico não espera, só espera até 40 semanas, às vezes menos, né? Trinta e É, nove semanas. sim, Como que a acupuntura atua nessa indução do trabalho de parto? Porque a sim. gente tem alguns tipos de indução, né? Uhum, Fala pra gente um pouquinho. sim. Bom, a acupuntura, ela está dentre os métodos que estimulam o início de trabalho de parto, sim, né? Esse é um dos meus assuntos favoritos. Então, a gente sabe que no Brasil acontece bastante isso, né? Chegam mulheres, às vezes, no meu consultório, o meu médico não espera além de 40 semanas, o meu bebê precisa nascer, me ajuda.
E aí, eu explico, né, que assim, a acupuntura, ela não faz milagre. Se esse bebê estiver muito longe da sua maturidade, né, a gente sabe que é a maturidade fetal que promove o início do trabalho de parto, que desencadeia o trabalho de parto. Então, se esse bebê estiver muito distante da maturidade, se essa mulher estiver muito longe desse limiar de desencadeamento do trabalho de parto, a acupuntura não vai conseguir induzir. Então, se essa mulher chega para mim com 39 semanas e fisiologicamente, naturalmente, ela entraria em trabalho de parto com 41 semanas e meia, não adianta eu estimular, hiperestimular, que ela não vai entrar em trabalho de parto. Porém, se essa mulher estiver próxima desse limiar de desencadeamento do trabalho de parto, e muitas vezes, Cíntia, você sabe bastante sobre isso também, né? Como a ansiedade pode atrapalhar. Então, todo mundo pressionando, ter data para parir, né? Que é coisa que bloqueia mais o instinto de uma mulher do que ter data para parir, né? Data limite. Então, a mulher pode muitas vezes estar bloqueando esse fluxo fisiológico da energia vital no corpo devido à ansiedade. Ela passa quais mensagens para o corpo dela, né? Com essas preocupações todas. Ela passa, epa, o momento não está propício, vamos segurar, vamos esperar um pouquinho, né? E com isso, um bebê pode até estar já próximo da maturidade, mas essa mulher, ela inibe essa cascata fisiológica hormonal. E a acupuntura, nesses casos, ela ajuda bastante a trazer a referência para o corpo, a promover essa circulação da energia no corpo da mulher, ajuda na liberação de prostaglandina, que é o primeiro hormônio, né, nessa cascata de eventos para o trabalho de parto acontecer. E aí, se a situação for essa mulher pode sim entrar em trabalho de parto com uma sessão de acupuntura, evitando assim a indução farmacológica hospitalar, né? Muitas vezes são necessárias mais de uma sessão, então, se ela já está próxima de 40 semanas, eu peço para vir dia sim, dia não, né? E funciona legal nesses casos. E outra indicação para indução, que funciona muito bem, é no caso da bolsa rota, que foi o que aconteceu comigo, que eu contei no início, né? Quando a bolsa rompe antes do início do trabalho de parto. Essa aplicação é muito eficaz da acupuntura. Quando a bolsa já está rota, a gente vê um sucesso legal também. Que legal. Eu lembro de algumas pacientes que a gente tratou em conjunto que saíram do seu consultório para a maternidade. Acho Sim. que umas 2 ou 3, se não Sim, mais, sim. né. Quando a mulher está nos pródromos já, e ela está naqueles pródromos prolongados, muitas vezes eu falo: "Não, vem para cá", acontece de eu ir também até a casa da mulher, essa é uma fase também que a indução funciona bastante. Sim. E aí eu fico pensando, a gente estava falando, né, do estresse, daquele corpo que tá tenso, meu Deus, eu preciso, é amanhã, se deu tempo, preciso entrar em trabalho de parto. Quer dizer, você tá indo contra, seu corpo tá indo numa direção contrária ao que precisa ser, porque na verdade você precisa relaxar e tal. A Uhum. acupuntura atua super nisso. E aí me lembro também, por exemplo, dos escaldapés, né, de uma Sim, massagem, sim. né, de aquelas dicas de ouvir uma música no banho, com tudo Sim, apagadinho, para dar dos aquela a relaxada. exatamente, sim, dos agachamentos, né. Porque no final da gestação é tanto exame para fazer, é tanta consulta, né, então a obstetrícia ela foi tão medicalizada, que a gestante fica com essa sensação que tem alguma coisa errada, né, algo que precisa ser tratado, e sim, esse pensamento manda mensagens para o corpo de que tem algo mesmo de errado acontecendo e, e a coisa flui menos, né? Sim, sim, com Quando vem certeza. o acolhimento, a conversa,
acupuntura associada com os exercícios respiratórios, que eu sempre passo também para as mulheres fazerem. Aí ela vai entendendo que está tudo bem com ela, é importante afirmar isso quando está tudo bem, né? Lembrá-la disso. Está tudo bem, não está? Está tudo bem com você, está tudo bem com seu bebê. Isso é muito importante. Sim. É como um rito de passagem, né, se essa fase peri-parto, são tantas emoções, são tantas mudanças internas e externas também, né? E as mulheres têm alguns medos, né? Quando vai chegando perto, assim, do parto. Sim. E aí, a acupuntura ajuda, trabalha. Bom, você eu tenho certeza que conversa, que acolhe, e associado à acupuntura deve ter um efeito muito bacana, né? Pois é, sim, são tantos exames no final da gestação, tantas consultas, que a mulher muitas vezes fica com a sensação de que tem algo de errado com ela, né? E aí o medo bloqueia. Na medicina chinesa, o medo está associado a uma disfunção, a uma fraqueza do sistema rim. Então, eu trabalho bastante meridiano do rim, nesses casos, e além da conversa, do acolhimento. Que legal. Eu imagino que tem um medo, que eu não sei se dá certo isso daí. Quem tem medo de agulha, como é que fica? Eita, acontece, né? Existem outras técnicas para estímulo dos pontos de acupuntura, para estímulo dos meridianos, como a acupressão, uso dos microsistemas com sementinhas na orelha, né, a própria mochas ventosas, mas para alguns casos a agulha, ela de fato tem um efeito bem melhor. Então, o que eu faço é acolher, pegar leve no começo, explicar para essa mulher como que é o procedimento, né? Como a agulha ela fica dentro do músculo, se essa mulher estiver tensa, vai doer mais. Então, eu faço um trabalho de relaxamento mesmo, através da respiração profunda e vou pouco a pouco ajudando a vencer esse medo. Mas algumas pessoas, de fato, não gostam de acupuntura. E em relação ao bebê? Então, por exemplo, um bebê com cólica, né? Um bebezinho que tem algum desconforto, ou que não dorme nada, aquele bebê sempre hipervigilante, que não relaxa. Dá para fazer acupuntura também em bebês? Como é que é? Dá para fazer acupuntura em bebês, mas a indicação é rara, para falar a verdade, né? Porque os bebês, eles nascem, em sua maioria, muito regulados, né? E com seus canaizinhos todos muito pérvios e fluidos, e na maior parte das vezes a gente trata a mãe, não o bebê. Dá para fazer, mas as indicações são restritas, no caso do bebê. E as indicações costumam ser essas mesmo que você citou, né? O bebê que está com muito desconforto gastrointestinal, o bebê que fica muito agitado, né? Por conta disso, dá para fazer. A gente já vi resultado legal, sim, mas são poucos os casos que realmente precisam. Na maior parte das vezes, quem precisa de tratamento e de acolhimento é a mãe. E a agulha do bebê é diferente, imagino. É diferente, é uma agulha bem pequenininha, bem fininha. Os bebês praticamente não sentem dor na hora que são pontuados, né? A mãe fica impressionada porque a gente coloca a agulhinha e o bebê parece que não aconteceu nada. Ele às vezes até sorri, se abre, relaxa. O bebê não sente dor com a acupuntura. Já os maiorzinhos, aí já dá um pouquinho mais de trabalho, porque não param quietos, né? Que se movimentam muito, o bebê que já gira, que já vira, que já anda, e aí não é mais difícil. Amei nosso papo, amei. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aprendeu muito. Fica aí, ficam os insights, né? Toda a potência da acupuntura, as diferentes aplicações aí, desde a fertilidade até o pós-parto.
Queria te agradecer por ter aceitado, por estar aqui comigo, falando desse assunto que eu sei que você ama e que eu amo Eu que te também. agradeço. Eu que agradeço. Muito Sim. obrigada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quiser saber mais, deixa suas dúvidas aqui, seus comentários, que a gente responde juntas, né, Tati? Sim. Muito obrigada, Cia. Adorei o nosso papo. Quem quiser também saber um pouco mais e me conhecer melhor, pode acessar o tatimaluf.com.br e um beijão para vocês. Muito obrigada. Obrigada.